em Apocalipse, capítulo 14, prosseguindo no nosso estudo que estamos fazendo do Apocalipse. Nós terminamos o capítulo 13 e agora iniciamos o capítulo 14. Eu vou ler apenas até o verso de número 5. Diz assim: a santa, bendita, inerrante, autoritativa, verdade absoluta, palavra de Deus. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu número e o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos na compreensão, Senhor, da Tua palavra, especialmente este livro do Apocalipse. E rogamos que o Senhor nos conceda a essência daquilo que o Senhor quer nos dizer. Consola o nosso coração e anima-nos através da Tua palavra. Glorifica o Teu santo nome, glorifica e exalta o nome do Cordeiro, Senhor Jesus Cristo. Glorifica a Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós vimos o capítulo 13 de Apocalipse, que foi assustador. Não é verdade? Imagine aquele grande dragão em pé sobre a praia, 7 cabeças, assim, coroas, chifres, um aspecto horroroso, assombroso. E ele, então, convoca 2 auxiliares, 2 bestas, que são 2 monstros também, terríveis. E um, na sua fúria de boca para dizer blasfêmias, e o outro, o falso profeta, com enganos, sinais de prodígios, ameaçadores. E ainda o pior foi quando ouvimos que Deus dá a primeira besta lutar contra os santos e vencê-los. Então, também ouvimos aquela expressão: se alguém leva para o cativeiro vai, se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada, que está a perseverança e a fidelidade dos santos, é o verso 10 do capítulo 13. Tudo isso é assustador. Para nós, igreja militante, que estamos aqui já enfrentando parte disso que é o sistema, que eu já falei, e que temos pela frente ainda que enfrentar a grande tribulação e a personificação destas bestas e toda essa perseguição terrível. Então, imagine que para quem lê, como nós interpretamos essas coisas, ficamos assustados. Então, vem o capítulo 14, que é o contrário. O capítulo 14 é uma contraposição e mostra, logo no início, os santos vencedores na companhia do Cordeiro no Monte Sião. E fala,
então, do triunfo da igreja e de como estamos em segurança com ele nesse mundo Sião. Então, eu queria ver com vocês esses contrastes. Por exemplo, nós temos no capítulo 13 o cordeiro, no verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aí, no capítulo 14, nós temos o cordeiro, mas é o verdadeiro. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. O verso 4 fala dos seguidores do cordeiro, que vão para onde ele vai. Então, nós temos o contraste do falso cordeiro e do verdadeiro cordeiro no capítulo 14. Aí temos também que ele emerge da terra, né? Vi outra vez emergir da terra. Aí nós vemos o outro cordeiro, o contrário, está no Monte Sião, que é glorioso. Essa é uma representação não terreal, mas espiritual e de grande poder e de governo, de proteção e de ação poderosa do Cordeiro sobre o monte. Nós vamos ver isso. Depois vimos que há uma adoração à besta, quer dizer, a segunda besta faz com que haja um culto e uma adoração à primeira besta. No capítulo 13 nós vimos isso. No capítulo 14 nós temos uma adoração, mas o cântico dos 144.000, que é um cântico extraordinário, maravilhoso, incomparável, e até misterioso, porque ele vamos falar sobre ele, com muitas águas, assustador como o trovão, mas lindo, suave e maravilhoso como de arpistas, no verso de número 2 de 14. É um culto totalmente diferente. Temos também o número da besta, 666, que é completude, né? 666 é a plenitude do mal, como nós vimos, o que significa isso. E do lado do capítulo 14, nós temos os 144.000, que é o número da plenitude da igreja do Senhor. Vamos entrar em mais detalhes, eu já falamos sobre isso quando falamos do capítulo 7, mas vou relembrar algumas coisas importantes sobre a questão dos 144.000, né? Que é a plenitude da igreja, totalidade dos eleitos salvos. Depois, nós temos todos lá no capítulo 13, seguidores da besta, são escravos, recebem uma marca na testa, na mão, e têm que adorar, e são escravos da besta. Já aqui, não, no capítulo 4, está falando dos que são seguidores do Cordeiro, são redimidos, comprados da terra, né? E é completamente diferente, é uma contraposição. Aí, lá no 13, fala da marca da besta, que é a marca do seu nome. Então, nós falamos sobre o caráter, nome é caráter, é a imagem da besta, é a imagem de Satanás, é parecer com Satanás, se identificar com a besta e com o mal. Já aqui nós temos a marca, que é o nome do Cordeiro e do Pai na testa de todos os remidos. É a imagem de Deus restaurada em nós. No 13, nós vimos que a besta ela é uma fraude, né? No verso 14, diz: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que faz, e a contraposição aqui dos que seguem o Cordeiro e do próprio Cordeiro é que não se acha dolo na boca e nem mentira alguma. Então, essas contraposições do capítulo 14 são importantes.
porque Deus está fazendo a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, consolando-a com essa expectativa tão maravilhosa de estar na companhia do Cordeiro no Monte Sião, e totalmente protegidos, abençoados, vitoriosos, e num cântico, num culto maravilhoso com ele. Então, vamos ver aqui, sob o título A Bem-aventurança dos Santos na Companhia do Cordeiro. Como isso é consolador. É isso que queremos ver. E ver alguns aspectos importantes para nós, para a Igreja do Senhor. A primeira coisa é o lugar onde estaremos. Por que há essa designação chamada Monte Sião? Olha, olhei e eis o Cordeiro em pé, é o verso 1, sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu pai. Monte Sião. Bem, não tem nada a ver com a Jerusalém terrena. Está acontecendo essas coisas todas, e eu sei que a nossa mente principalmente pela influência popular do dispensacionalismo. Então, a gente olha para Israel, para os judeus, e ficamos assim: orai pela paz em Jerusalém, prosperem todos os que te amam. E a ideia que a gente tem é que Israel é o povo de Deus e que a gente tem que torcer por Israel. Olha, não é bem assim. Nós agora temos o Israel de Deus, que é a igreja. Israel como nação e como instituição política nos planos de Deus já cumpriu o seu propósito. E, na verdade, caiu em desgraça, porque houve um apocalíptico judaico, um juízo de Deus sobre a cidade, sobre a nação, terrível, né? E, assim, nós não devemos pensar em Israel como nação. Eu vou dizer o que devemos pensar sobre os judeus. É que nós devemos orar por eles e pedir que o Senhor cumpra aquilo que ele prometeu no capítulo 11 de Romanos, que é a conversão dos judeus. Eles vão ser reenxertados, não todos, na sua totalidade, mas o remanescente, segundo a graça, como ensina Paulo. Eles, então, serão reenxertados, vão se converter em massa e vir para a igreja. Não tem nada a ver com a nação de Israel. Eu creio que a nação de Israel, na providência de Deus, está lá porque Deus tem esse plano de salvar muitos deles e trazê-los para a igreja. Né? Nesse sentido, sim, eu creio que na providência de Deus está lá a nação. Mas não é o povo de Deus. Eles não querem saber nada com Deus, com Cristo. Eles têm uma religião supersticiosa. O judaísmo é uma coisa horrível, que usa a Torá, mas ele não quer saber nada, de fato, do que está escrito na Torá, e principalmente o que ensina com relação à salvação em Cristo. Eles têm outro pensamento, são supersticiosos. Mas, então, não é esse Sião. Essa Sião que está falando aqui, o Monte Sião, ele é espiritual. Veja, por exemplo, Hebreus, se você puder abrir, Hebreus, no capítulo de número 12, Hebreus 12, veja o que diz a Santa Palavra de Deus com relação ao Monte Sião. O que é o Monte Sião agora no Novo Testamento? Paulo faz, o autor, eu creio que é Paulo, mas o autor de Hebreus faz um contraste aqui entre o Monte
Sinai e o Monte Sião. Aí diz assim no verso 22, mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Então, Sião é a igreja. Sião é o reino de Deus e a igreja é Jerusalém. É Sião, onde está Jerusalém e onde Cristo está. Sendo assim, todos os crentes verdadeiros chegaram a Sião, estão nesta Jerusalém celestial, espiritual, no reino de Cristo, onde o Cordeiro está. Então, qual é o lugar mais seguro do mundo? É Sião. Onde? Lá em Jerusalém? Misericórdia, a bomba está caindo lá. Naquele Monte Sião lá, não tem nada seguro. É a igreja. Esta é a Sião segura, onde Cristo está e todos os santos salvos se reúnem com ele. Esta Sião, sim, nós podemos ler o Salmo 150, aliás, 150 não, é o Salmo, espera aí que eu vou dar o número, 125, Salmo 125. Esse salmo não quer dizer Israel, Jerusalém, na Palestina, não. Quando você lê esse salmo, você tem que ler entendendo que está falando da igreja. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, é a igreja, é o Sião espiritual. Este é o lugar mais seguro. Este é o Monte de Sião que não se abala, que não se abala. É onde o Cordeiro está. Então, é um lugar de proteção, esse lugar, onde os 144 mil da igreja se encontra com o Cordeiro. E é o lugar de onde o Senhor governa o mundo. Veja Salmo 2, preste atenção como esse salmo aqui fala do governo do Senhor no Monte Sião. Porque se enfurecem os gentios, os povos imaginam com as coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede, te darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir juízos da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais pelo caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, está vendo? O Senhor está aqui nesta revelação de Jesus Cristo para a igreja, dando à igreja: fique calma, fique tranquila, não se impressione com as bestas e com esses monstros. A igreja não está sozinha, ela está na companhia do Cordeiro e num lugar seguro,
o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, e diante de onde reina o Senhor soberanamente, tem poder sobre o inimigo, sobre esses monstros, sobre a besta, a qual ele matará com o sopro da sua boca. Então, o lugar mais seguro do mundo é o Monte Sião. Contra tudo, contra todos, contra as bestas, contra esses monstros, é estar com o Cordeiro no Monte Sião. Então, a primeira coisa que vimos foi onde estamos e estaremos com o Senhor, no Monte Sião. Hoje já estamos e estaremos também com ele no futuro. Segunda coisa, quem são estes 144 mil? Olha, para quem não se lembra ou não viu, não acompanhou, nós temos que ver no capítulo 7. É o capítulo que fala dos 144 mil. A princípio, há uma lista aqui de um número dos que foram selados, que era 144 mil, verso 4 do capítulo 7, 144 mil. Aí fala de todas as tribos de Israel. Isso confunde algumas pessoas que pensam que está falando só dos judeus. Mas não está, porque se você for prestar atenção e seguir a lista dessas tribos, você vai ver que há algo estranho, diferente. Né? Começa com Judá, é muito diferente do que as outras listas. Há tribos faltando aqui. Então, a expressão aqui quer dizer mais com relação à totalidade da igreja, incluindo a igreja do Velho Testamento. Isso sim, tem muita gente que não acredita que a igreja começa com Adão. Tem gente que pensa que só começou em Atos. Não, aquela é a igreja da nova dispensação, mas não podemos desprezar a igreja da antiga dispensação, do Antigo Testamento. Há uma igreja no Antigo Testamento e que, aos olhos do Senhor, compõe a totalidade do que ele considera a igreja e inclui a do Velho Testamento, a do Novo, nesse número de 144 mil, que tem a ver com o número 12, que representa a igreja do Antigo Testamento, 12 tribos, e 12, o número dos apóstolos, representando a igreja do Novo Testamento. 12 vezes 12, 144. Vezes 1000, que esse número 1000 é muito importante simbolicamente no Apocalipse. Satanás foi preso 1000 anos. Você não pode contar 1, 2, 3, 4, 5, que Satanás foi acorrentado. E reinará 1000 anos. Tudo isso é simbólico e fala de um número completo dentro do programa e plano de Deus que ele estabeleceu. Então, deixa eu mostrar um texto em Apocalipse que fala dos 12 apóstolos e das 12 tribos juntas compondo a Jerusalém, que aqui está em Sião. Veja capítulo 21 de Apocalipse. Estou repetindo isso aqui, mas é importante. Verso 12 começa assim. Apocalipse 21, versículo 12, começa assim. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, igreja do Antigo Testamento. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro,
igreja do Novo Testamento. Então, veja, nós estamos falando da Nova Jerusalém. 144 mil. Povo de Deus, na sua totalidade. Todos os eleitos desde Adão. Todos os crentes, Velho e Novo Testamento. São 12 representando as 12 tribos de Israel, igreja do Velho Testamento, e os 12 apóstolos representando a igreja do Novo Testamento. 12 vezes 12, 144. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, 1000. Nós vamos ver por que esse 10 vezes 10 vezes 10. Porque é a maneira, a linguagem apocalíptica de falar da completude. Muito bem. Então, nós vimos aqui que são os 144 mil. São todos os eleitos. Velho e Novo Testamento, os que já são salvos e os que ainda virão, que serão convertidos e virão, e talvez ainda nascer para compor essa totalidade da igreja. Olha, nosso símbolo de fé da Igreja Presbiteriana tem uma coisa importante. É um capítulo que fala sobre a igreja, trata da igreja visível e da igreja invisível. E essa é uma forma muito boa de nós compreendermos essa questão dos 144 mil. Por quê? Porque a igreja invisível é a igreja total dos salvos, 144 mil, todos os salvos, que nós não vemos, embora nós tenhamos pistas para poder identificar, que nós vamos falar daqui a pouco, mas Deus conhece e sabe e está vendo já desde agora os 144 mil. Todos os salvos, até os que ainda vão nascer, Deus já sabe. Nós vemos vindo lá em Romanos 8, 29, Deus os predestinou, os chamou, né? Os justificou, santificou, glorificou. Está feito. É a igreja invisível. Todos os salvos. E tem a igreja visível, que é a igreja que nós podemos ver em épocas como é agora, a que estamos vendo agora. Nós vemos a igreja chamada visível, que é a instituição que Cristo estabeleceu, com diversas denominações, não importa, é na sua igreja. E dentro dessa igreja tem salvos e não salvos. Né? É a igreja visível. Mas é importante a igreja visível, que nós vemos. Assim, a igreja invisível é a representação, ou 144 mil é a representação da igreja invisível, que é a igreja que Deus vê e que já tem estabelecido todos os remidos e salvos, lavados no sangue do Cordeiro, e que vieram de grande tribulação. Eu pedi a Lete para cantar esse hino, porque é maravilhoso. Essa é uma visão extraordinária desses 144 mil. Veja a partir do verso 9 do capítulo 7. Depois destas coisas, vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Claro, 144 mil, é simbólico. E de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graça e honra, e o poder, a força, seja do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que têm vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse:
São esses os que vêm de grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes das águas, da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Veja, não há como dividir Israel e igreja. Isso é um absurdo, né? Como os pensacionalistas fazem. Porque a igreja do Senhor, 144 mil, envolve os do Antigo Testamento. Aí você diz, como eles foram lavados os seus vestidos no Antigo Testamento com o sangue do Cordeiro? Sim, lavaram, sim. Eles guardavam a lei, sabiam dos seus pecados e corriam para o sacrifício. E lá o sangue escorria, e era propiciação pelos pecados. A intercessão era feita pelo sacerdote através do sangue, que apontava para Cristo. Então, todos os salvos, crentes do Antigo Testamento, foram salvos por Cristo e pelo sangue do Cordeiro. E lavaram seus vestidos no sangue do Cordeiro. E fazem parte desta multidão que adora ao Senhor. Não existe outra forma senão de salvação, senão lavar as vestiduras do sangue do Cordeiro. Foi assim no Velho Testamento e é no Novo, e esta é a multidão dos 144 mil que se encontram no Monte Sião com o Cordeiro. Agora, algumas coisas que caracterizam, estão aqui nesse capítulo. Primeiro, é que eles têm o nome do Pai e do Cordeiro impresso na mente, na testa, na fronte. É isso que caracteriza cada um. Eles têm a imagem de Deus restaurada neles. É isso que quer dizer o nome do Cordeiro na mente e do Pai. Nome é caráter. Assim como aqueles seguidores da besta e adoradores da besta têm o caráter da besta, a imagem da besta neles, que é Satanás e tudo que é de ruim e de mal. E na mão direita, a marca para operar e fazer tudo que é mal. Aqui nós temos os santos, os salvos, com a marca e a imagem de Cristo e de Deus restaurada neles. E de tal forma que agora eles se parecem com Deus, com Cristo, e operam aquilo que é justo diante de Deus. É isso que é este selo que nós, como crentes, e os 144 mil recebem, é o caráter do nome de Deus neles. Isso é precioso e maravilhoso. E eles, então, participam de uma adoração muito diferente daquela que farão a besta, os seguidores da besta. Nós aqui temos a descrição de uma adoração maravilhosa, né? Veja, por exemplo, o que diz aqui. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando alguém tange a sua harpa, e entoava um novo cântico diante do trono. Então, é uma coisa extraordinária. Isso é uma descrição do que é para Deus a adoração verdadeira. A adoração verdadeira tem a ver com espírito e verdade. Tem a ver com algo que é espiritual, verdadeiro, que vem do coração, né? E que é conforme a palavra de Deus. Uma adoração bíblica. Então, muito mais do que emocional.
Esta é uma adoração que tem essa característica. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, no Espírito Santo, com o coração verdadeiramente transformado, inspirado pelo Espírito Santo para adorar. E cantando a palavra de Deus. Veja, novo cântico, entoava um novo cântico, muita gente pensa que é uma outra coisa. Mas não é. Na palavra de Deus, se for fazer um estudo sobre o novo cântico, você vai ver que novo cântico é uma nova disposição do coração, é um coração convertido cantando, o que é muito diferente. Salmo 43 diz: pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ele está falando da conversão. E Deus colocou esse novo cântico. É uma nova maneira de cantar. Os ímpios cantam, e cantam um hino também. Mas é da carne, é um negócio que não diz nada. Mas quem é convertido tem esse novo canto, tem essa forma diferente de cantar. Então, quando diz Salmo 96, cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, é cantar com o coração convertido. É isso que é um novo cântico. Salmo 98 também, cantai ao Senhor um novo cântico, ou cantai um cântico novo, que é 144:9. E assim, todos esses que falam do novo cântico estão falando desta maneira de cantar, verdadeiramente convertida. O que Deus tem horror é de um cântico carnal e desobediente. Ele fala, o estrépito, não posso ouvir mais o estrépito dos seus cânticos. Quer dizer, para Deus não soa harmonioso, soa como estrépito desse cântico, né? Como está lá o profeta falando a respeito desse cântico carnal e desobediente. Sem falar quando Cristo diz que o cântico desobediente, o culto desobediente é vão, lá em Mateus, no capítulo 15, em que o Senhor fala com os fariseus: vocês estão cantando, ou louvando, adorando, e o culto de vocês é vão, porque ele está firmado em preceitos, e tradição e preceitos de homens. Por isso é vão esse culto. Então, é muito diferente do cântico, do novo cântico, e do cântico com essas características que agradam o coração de Deus. E que é tão estranho, forte, assustador, como muitas águas. Quem foi lá nas Sete Quedas, Foz do Iguaçu, nós fomos lá com um grupo do JB no seu início. E eu não me esqueço, foi uma coisa absurda, a água caindo daquela quantidade de barulho, tal, né? Ou como trovão, que também é assustador. Fala de uma intensidade, de um fervor, né? E, ao mesmo tempo, é como o arpista tangendo a harpa, que é tão doce, tão suave, tão lindo, né? Então, é esse cântico que, de fato, agrada o coração de Deus. E diz que ninguém pode aprender, senão os 144.000. Claro, somos convertidos, somos verdadeiramente nascidos de novo, os salvos. Os outros podem aprender a música, mas não terão novo cântico no coração. Não entoarão um novo cântico, não podem aprender por si. Isso é uma obra da graça de Deus, que muda o coração, nos transforma e nos dá a condição de verdadeiramente adorar a Deus como um novo cântico que vai agradar o seu coração. Agora, vamos ver as características de quem pertence aos 144.000.
é bom para você também já fazer um exame e ver se você está entre eles ou não. Primeira coisa, são seguidores do Cordeiro, né? Veja o verso 14b diz assim, 14, verso 4. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Já eu vou falar sobre o negócio da mulher. Mas, primeiro, eles são seguidores de Cristo. Veja, da maior importância, seguir a Cristo. E seguir a Cristo não é só aderência, não, é mais. É de fato seguir os seus passos, é imitá-lo, é obedecê-lo. Eu gosto desse texto de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 ou 2, espera aí, já digo já. 1 Pedro, verso 2. Ele está falando aqui das aflições que temos que enfrentar e falando aos servos, no verso 18, ele começa falando isso. Aí ele diz assim, verso 20, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Seguir os passos do Senhor é não ter dolo na boca, mentira, na verdade, sofrer o que tem que sofrer, imitar. Cristo não fazia ameaças, de forma alguma, entregava-se àquele que julga retamente. Quer dizer, é uma vida de amor, até pelos inimigos, pelos que maltratam você. Então, seguir a Cristo é seguir os seus passos, é imitá-lo. Quem leu aquele livrinho antigo, eu acho que todo mundo aqui, de Dinos, deve ter lido. Em seus passos, que faria Jesus? Lembra desse livro? Vocês lembram, né? Olha, me tocou, aquele livro foi um impacto para mim. E fala realmente de amor, né? De como Cristo agiria de forma totalmente diferente. Seguir a Cristo, então, é um desafio muito grande. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Então, é sacrificial, não é fácil, é uma vida de amor, de sacrifício, de morte para nós mesmos e para o mundo. Então, são seguidores. É interessante ver esse versículo aqui. Eu não sei se Jaziel quem foi comigo lá para a Argentina, na igreja do Juan Carlos Ortiz. Cícero foi, só Cícero. Então, só Cícero vai lembrar. A gente aprendeu muita coisa naquela viagem e na visita àquela igreja. Uma coisa assim, impressionante. E nós aprendemos um corinho, que é o corinho desse versículo. Estes são os que seguem o Cordeiro. Estes são os que seguem o Cordeiro. Como é que é? De dia e de noite, Senhor, estes são os que seguem o Cordeiro. Então, era uma coisa extraordinária lá, a experiência que nós tivemos naquela igreja, pentecostal, muito pentecostal, mas, rapaz, uma igreja de amor, rapaz, impressionante.
o que nós vimos ali. E nos receberam com um amor muito grande. Foi uma coisa impressionante. Então, seguir a Jesus é realmente amar como Cristo amou. Mas aqui diz assim, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aí esse versículo tem levado pessoas a pensar que esses 144 mil eram uma gente muito especial, celibatário, gente que nunca se casou e tal, né? Então, o Valtinho vai fazer parte dos 144 mil, a gente brinca, né? Mas é lê do engano. Isso não quer dizer absolutamente o que estamos pensando, que se trata de casamento. Não, porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, verso 4, que diz: honrado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Então, para Deus, matrimônio, casamento, relação sexual é puríssima. Puríssima. Não tem nada de perder virgindade, ou de perder qualquer coisa, ou de pecado no relacionamento sexual de marido e mulher. Em absoluto. É santo aos olhos do Senhor esse relacionamento. Ele é bendito, ele é abençoado. E não tem nada a ver com isso. Veja o que diz, talvez, esse texto de 2 Coríntios 11, 2, esclareça. Basta esse versículo. 2 Coríntios 11, 2. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Tem casados, solteiros, tudo lá. E ele diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Pronto, ele está falando para casados, pessoas que estavam com suas mulheres, esposos e solteiros. Eu zelo por vós, com o zelo de Deus, e estou preparando vocês para apresentar como virgem pura. Também Isaías fala de Israel como virgem. Eu vejo Isaías no capítulo 37, Isaías 37, versículo 22, diz assim: esta é a palavra do Senhor, que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Ele está se referindo a Israel, a virgem. Então, quando nós vemos aqui no Apocalipse falando a respeito desses que são castos e que não se tiveram contato com mulheres, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Então, nós estamos vendo claramente que não tem a ver com o casamento. Na verdade, ele está falando de um tipo de adultério espiritual ou prostituição espiritual. No Velho Testamento, a idolatria era chamada de prostituição espiritual. E nós, daqui a pouco, vamos ver da mulher que está assentada, a meretriz, do capítulo 17, que está assentada lá, ela vai ser aqui descrita, uma mulher montada numa besta escarlate e tal. Essa mulher, vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, é a prostituta. Então, esse contato com mulher que polui é essa prostituição espiritual, com essa prostituta. Não tem nada a ver com o casamento. Então, são puros, porque Cristo os purificou. E assim, todos 144, homens, mulheres, casados, não casados, são puros pelo sangue de Cristo, são virgens
como noiva para as bodas do Cordeiro, para o casamento com Cristo. Então, ninguém dos 144 mil estará de fora, porque é a igreja toda, que é a noiva, que Deus, o Pai, quis entregar para o Filho e predestinou e preparou a redenção deles, e assim todos espiritualmente são virgens e vão se casar com Cristo nas bodas do Cordeiro. A outra coisa é que são primícias. Veja, o texto diz assim, eles são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus. É o B do verso 4. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Quer dizer, eles foram separados. Era aquela, se separava uma parte, a primícia da colheita era separada e consagrada para Deus. Então, aquilo era santo, pertencia ao Senhor, separado do resto. O resto da colheita seria para o alimento e venda e comercializar e tal, mas a primícia era para Deus. Então, a comparação é feita. Os 144 mil é a igreja do Senhor, os santos, redimidos, comprados da terra com o sangue do Senhor, fazem parte deste molho de primícia, consagrados e santificados para Deus. Portanto, você foi comprado, você pertence ao Senhor. Isso é importante. Você não manda em si mesmo, não pode tomar suas decisões e fazer o que quiser, ou se excluir com o mundo. Não. Você é primícia para Deus. Isso é da maior importância. Mas são também santos, são justificados e santos, declarados justos e também santos. Por quê? Porque o verso 5 diz, e não se achou mentira na sua boca. Ele está falando aqui tanto do Cordeiro de Cristo, que é um contraste com a boca imunda da besta, que diz blasfêmias. Em Cristo não se achou nada de dolo na sua boca, e também na boca dos 144 mil. Na sua boca não tem mácula, no plural. Eles não têm mácula, mentira na boca. Então, como Cristo é santo e não mente, não tem engano na boca, assim também os seus. Eu vou ler aqui Isaías 53, é o texto que a gente ama tanto, mas que a gente às vezes passa despercebido de uma expressão que fala de Cristo de uma forma linda. 53, versículo de número 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, nem mentira alguma se achou em sua boca. Dolo algum, nem injustiça. Era assim, Cordeiro, assim nosso Salvador. E veja Sofonias, no capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim, Sofonias 3, 12 e 13. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. E é um texto maravilhoso, lindo, que fala desse remanescente de Israel, que são os santos, os crentes. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém,
O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo, o Rei de Israel, o Senhor, é Cristo, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. O verso 17, o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á com júbilo. Acho que tem um cântico, né, que tem esse: Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te guarda, não é? Então, é assim, os 144 mil, os crentes verdadeiros, nascidos de novo, que fazem parte da igreja do Senhor, são santos. Eles não se dão a mentira, né? Efésios fala para não falar mentira uns aos outros, não falar mais. Houve uma mudança. Antes falava, agora, né, não fala mais. Mentira uns aos outros, não mintais uns aos outros, acabou. Então, veja que esses 144 mil é a representação da igreja mesmo, dos crentes. Eu vou ler o Salmo 15, porque eu quero encerrar com ele, porque é um salmo que fala do padrão de justiça para se estar no Monte Sião. Veja, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, que jura com dano próprio, mas não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem desse modo procede não será jamais abalado. Veja, quem habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte, Monte Sião? Aí você lê isso aqui e diz, pronto, estou fora. Eu mesmo estou fora. Qualquer um aqui. Aqui está a integridade de Cristo. Ele, somente Ele, é digno de estar no seu santo monte. Mas e os 144? Então, como é que faz? Aí é que está. Não é pelo nosso esforço, não é por nossas obras. Ninguém vai alcançar isso pelo seu esforço e por sua dignidade, méritos, absolutamente. Nós alcançamos isso em Cristo, unidos a Cristo. O último Adão, ele restaurou esta imagem de nós nos unimos a ele na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. É importante isso. Por quê? Porque é através desta união com Cristo que restauramos a imagem de Deus. Nós somos recriados em Cristo Jesus para a justiça. E então, subimos com Ele. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, porque fomos unidos a Ele. E então, estamos no Monte Sião. Que ousadia! Com toda essa exigência, porque a justiça de Cristo foi imputada a nós. Isso tudo que é exigido aqui, Cristo cumpriu e nos deu. O que foi o primeiro Adão para a ruína, destruição, pecado, morte, condenação, desobediência à lei, mentira e tudo que há de mal, crimes. Cristo é para a restauração, para a salvação, para a justiça.
em nós e nós nele. E assim, sim, podemos dizer que fazemos parte dos 144 mil. Temos pecado? Pecamos. Quer dizer que quem faz parte dos 144 mil peca? Há resquício de pecados em nós. Contudo, aos olhos de Deus, fomos declarados justos, como se nunca tivéssemos pecado. Puros, vestidos de vestes brancas, lavados no sangue de Cristo. A santificação já está, posicionalmente falando, como status absolutamente garantida, porque é a santificação de Cristo, que é nossa. No entanto, Deus quis que nós estivéssemos aqui numa luta pela santificação. Todo crente verdadeiro que faz parte dos 144 mil está numa luta pela santificação aqui, mortificando o pecado e buscando essa santificação que jamais será perfeita aqui. No entanto, quando deixamos este mundo, nós vamos, como direito em Cristo, ser aperfeiçoados em santidade. Nossa alma é imediatamente aperfeiçoada em santidade. E quando recebemos um novo corpo, naquele dia da ressurreição, no último dia, então nosso corpo será completamente novo, revestido de incorruptibilidade, absolutamente puro e santo. Assim como os que estiverem vivos serão transformados num instante, no abrir e fechar dos olhos. Receberão esta condição desse corpo semelhante ao corpo de Cristo, glorioso, bendito, puro, perfeita santidade, jamais pecado. Assim, eu pergunto, 3 perguntas de puritano. Você tem desejo de estar no Monte Sião com Cristo? Você quer? Existe esse desejo intenso no seu coração? Isso é importantíssimo. Desejo de que ele volte e que, de fato, nos redima, nos coloque, quer dizer, nesse lar maravilhoso que ele tem preparado, em novos céus, nova terra, todas essas coisas. Olha, um crente verdadeiro, quem faz parte dos 144 mil, ama a vinda de Cristo. Não é como uma pessoa que eu ouvi, pessoa lá na igreja da PEN, quando eu era jovem, eu fazendo um estudo sobre a vinda de Cristo. Acho que já falei isso aqui. A pessoa disse, não precisa falar de vinda de Cristo, não. Está tão bom aqui, com Cristo, com Deus, tanta coisa boa. Isso é estranho, porque o apóstolo Paulo disse que ele tem preparado uma coroa de justiça para mim, e diz, e para todos quantos amam a sua vinda. Amar a vinda de Cristo. Segundo, há um novo cântico em seus lábios, isto é, um novo nascimento verdadeiro. Você, quando louva a Deus, louva como um novo cântico, com o espírito totalmente renovado, de coração louvando ao Senhor. Eu fico preocupado quando as pessoas gostam da música por causa do balanço, ou porque ela é bonita, ou porque qualquer coisa assim emocional. Eu prefiro quando as pessoas amam cantar, louvar a Deus pela palavra. De coração adoram ao Senhor, mais pelo significado do que qualquer coisa, do que está cantando, do que qualquer coisa. E terceiro, a sua vida demonstra que você faz parte dos 144 mil. Pureza, santidade, delícias para Deus. Você se guarda, tem cuidado da sua vida para estar totalmente dedicado ao Senhor.
nesse mundo que Deus ainda permitiu que estejamos para testemunhar, pregar, falar do seu amor, nos envolvermos com a igreja. Foi uma coisa que eu aprendi a valorizar, a igreja. A igreja. Olha, não entre nessa dos desigrejados que pensam assim, não preciso ir lá não, negócio dessa instituição chamada igreja, com seu governo, pastores, prefeitos, que nada, eu sei de gente que faz a ceia em casa, e ele mesmo dá, faz com a família, não vai para a igreja, e abomina essa instituição. Isso é um pecado. Isso é pecado, porque você está contra o que Deus quis. Ele instituiu a igreja, ele deu governo, ele deu pastores, ele deu presbíteros, diáconos, foi ele que deu, a instituição foi ele que deu e estabeleceu. Não abandoneis a congregação como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Então, alguém realmente crente ama a igreja e ama Cristo. Se ama Cristo, ama a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa nos abençoar e todos estejamos absolutamente certos da nossa eleição, confirmada pela nossa vida de consagração, de obediência a Deus, dedicação a Ele, para o seu louvor e glória. Vamos orar. Nós te damos graças, Senhor, pela bênção maravilhosa da Tua palavra. E rogamos que o Senhor opere aquilo que o Senhor tem designado para ela operar, concedendo-nos fé ao coração. Ó Senhor, converte-nos e seremos convertidos. Opera o que tens a operar em nossas vidas. Livra-nos do mal, deste mundo mal, Senhor. Embora estando no mundo, que é isso que o Senhor quer, que possamos, ó Deus, estar aqui, cumprir o que o Senhor tem para nós, para a tua glória. Tem compaixão. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.